E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, pra vir falar desse jogo, esse pós-jogo entre São Paulo e Botafogo. 1-1 e, cara, muito difícil, viu, cara? Muito difícil a gente segurar um placar. Puta merda, mano, puta merda. Cara, que bagulho insuportável que é isso, velho. Você tomar gol no último minuto, nos últimos minutos, dessa sequência de 8 jogos sem ganhar, acho que já é o terceiro que a gente toma empate. Teve contra o Milionários, teve contra o Bahia, agora. Porra, muito difícil, velho, muito difícil mesmo. Mas vamos lá, vamos tentar falar um pouco desse jogo. Acho que, começando de escalação. Acho que a escalação é o que tinha, não tinha muita coisa diferente pra fazer. Acho que o Dorival foi com o que tinha de melhor. A gente começa ali com o Rafael no gol, no Sabino e Alan Franco de zagueiros, Lucas Ramon e o Wendel. Lembrando que o Enzo estava suspenso, assim como o Bobadilla e assim como o André Silva, né? Então, Bobadilla também não jogou, então entrou o Pablo Maia no lugar do Bobadilla para fazer a dupla com o Danielzinho. O Marcos Antônio, a gente precisa falar, é real, cara, já vamos jogar real aqui, de torcedor para torcedor. O Marcos Antônio vai ser negociado com o Flamengo, essa é a verdade. O Marcos Antônio não joga hoje, única e exclusivamente porque senão ele bateria os 13 jogos. E aí, batendo os 13 jogos, ele não poderia jogar por mais nenhum clube. E ele tá em condições já. Ele não jogou hoje, única e exclusivamente, porque se ele joga hoje, joga contra o Remo, ele bateria os 13 jogos e ele não foi relacionado porque o São Paulo sabe que o Flamengo vai fazer uma proposta. Aposto muito que o São Paulo vai negociar ele com o Flamengo, tá? Eu acho que ficou claro pra mim, ele não estar relacionado hoje, esse é o intuito. Essa é a verdade na minha concepção, essa é a realidade. Mas vamos ver, né? Vamos ver se nos próximos capítulos. Mas vamos com o Danielzinho, Pablo Maia, Luciano ali fechando meio campo, Arthur por um lado, o Ferreirinha pelo outro e Caleri de centroavante. E o jogo começa muito bem pro São Paulo, porque o São Paulo com 3 minutos acha um gol com o Luciano, o Arthur chuta de fora da área, o Neto espalha a farofa ali legal e a bola... Luciano sempre bem atento, né? Sempre indo no rebote, conferindo, ainda mais que o gramado tava molhado, Luciano vai lá conferir, acha o gol e na comemoração do gol ele já sai sentindo. Já dá pra ver que ele faz uma cara feia, que ele sente algum incômodo. E eu achei muita besteira o Luciano continuar no campo por muito tempo, tá? Isso pode agravar a lesão, eu sei que ele tenta, eu sei que, tipo, eu acho que é mais do jogador de falar, eu quero tentar, eu quero ficar e etc. Mas, cara, não corre esse risco não, tá ligado? Sai, tenta, vai que a lesão piora, vai que agrava. Ele tinha que ter saído pra mim ali já quando ele sentiu, mas ele tenta voltar, ele fica no jogo acho que até uns 30 minutos, na real, né? Enfim, mas o Luciano machuca, o que já é uma péssima notícia de novo. O Luciano sente mais uma vez, né? Ele tinha sentido a coxa, agora sente a panturrilha. É complicado, cara. Isso precisa ser falado, mano. É resquício de Paulo Paixão no... Perdão, deu uma crise de tosse aqui, mas... Isso ainda é resquício de Paulo Paixão no São Paulo. É um preparador físico que é da época dos dinossauros. Os jogadores ainda lesionam. Sabino acaba lesionando também. O Sabino acabou de voltar de lesão, ele lesiona novamente. E a gente já perde 2 peças e 2 substituições no primeiro tempo, né? E um primeiro tempo que, na minha concepção, o São Paulo jogou muito melhor e teve chance de fazer 2-3-0 no Botafogo. Isso precisa ser dito, o São Paulo tava amassando o Botafogo. Pablo Maia muito bem na marcação, o Danielzinho aparecendo pra tabelar, o Luciano, enquanto conseguiu jogar, tava aparecendo, o Arthur por um lado, Ferreirinha por outro, Lucas Ramon numa lateral, até o Wendel na outra lateral jogando muita bola. São Paulo, a verdade é que o São Paulo estava jogando muito bem, praticando um bom futebol. Isso é que me dá esperanças do futebol que pode ser praticado pelo Dorival Júnior, pelo São Paulo de Dorival Júnior. É uma troca de bola, é um ímpeto ofensivo, é chance criada, que era uma coisa que a gente não estava vendo com o Roger. Então algo mudou já. Nem que seja só no aspecto anímico, digamos assim, de animação, né, de felicidade, algo já mudou. O São Paulo tá jogando mais bola. Primeiro tempo foi muito bom do São Paulo. Só que 1-0, a gente precisa começar a matar jogo. Primeiro tempo contra o Milionários, pra mim também foi bom. Principalmente os 30 primeiros minutos ali. Pra mim também foi muito bom primeiro tempo contra o Milionários. Dava pra gente ter feito 2-3-0. E a gente perde chance, né? O Ferreirinha finaliza mal, o Arthur finaliza mal. A gente teve uma falta ali que não tem nenhum bom batedor de falta do São Paulo. Enfim, teve algumas chances que o São Paulo poderia ter feito gol, sabe? E não faz. E aí o jogo fica perigoso, fica perigoso. Você fica, né, colocando o jogo se arrastando ali, o jogo fica perigoso, enfim. E aí o primeiro tempo do São Paulo, para mim, o São Paulo amassa o Botafogo, joga muito mais e tinha chance de ter feito 2-3-0, não faz. Sabino e Luciano saem machucados, aí entra o Osório e o Pedro Ferreira. Pedro Ferreira, vamos ser honestos, ele entrou um pouco sumido, entrou um pouco tímido, não estava participando tanto. Eu acho que a saída do Luciano mexe um pouco com o meio campo, o Luciano estava aparecendo toda hora para fazer tabela e o Pedro Ferreira não apareceu tanto. Volta pro segundo tempo, o São Paulo volta a ter um pouco mais de ímpeto ofensivo, tocar um pouco mais a bola, o Wendel ainda também no jogo, o Lucas Ramon começa a aparecer muito mais. Eu acho que o jogo começa a funcionar um pouco mais pro São Paulo.
Só que isso é até 10, 12 minutos, no máximo ali do segundo tempo. Depois disso, só deu Botafogo, e o empate é justo. A gente precisa falar que o empate é justo, só deu Botafogo. São Paulo abdica de jogar futebol, não consegue jogar futebol. O Dorival, infelizmente, só tinha uma pausa, então ele substitui tarde, mas tinha que substituir tarde mesmo, não tinha muito o que fazer. Porque se ele substituir aos 20 e alguém sente aos 30, ele tava fudido, porque não ia poder substituir mais ninguém. Porque ele só tinha mais uma pausa pra fazer as 3 alterações que sobraram. Então ele tinha que enrolar na substituição, quem tava em campo precisava jogar. Ainda assim, né, o Pedro Ferreira faz uma puta jogada ali pela direita e tem uma chance de gol, que o Neto faz uma baita defesa. O Ferreirinha tem uma boa chance de finalização, que ele chuta mal pra fora também. O São Paulo ainda assim, né, teve algum momento ali que poderia tentar. E aí, mais ou menos com uns 30 do segundo tempo, o Dorival faz as alterações, e isso precisa ser dito, né? O Dorival vai muito mal nas 2 alterações na minha concepção. Ele tira o Pedro Ferreira, que tinha acabado de fazer a única jogada boa dele no jogo, ou seja, poderia dar uma moral a mais pro moleque, poderia dar algo diferente no aspecto, de novo, de animação pro moleque, né, pra ele tentar um pouco mais. E coloca o Jorginei. O Jorginei, pra mim, também entrou muito mal. O Jorginei não foi bem no jogo. Ele entra e ele... Mano, se tem uma coisa que me irrita é de volante que não tem uniforme sujo. Parece que o Jorginei saiu e ele saiu branquinho ainda, com o uniforme limpinho. Um dos únicos que estava com o uniforme limpo. Isso não pode acontecer. O moleque precisa entrar... Se ele entrou pra marcar, pra tentar dar um pouco mais de dinamicidade, ele precisa dar intensidade. Ele precisa morder os caras ali. Você olha o uniforme do Pablo Maia e do Danielzinho, os caras saíram marrom do campo, entendeu? Então... Não dava pra... claro que não dava pra saber que o Jorginei ia entrar mal. Mas você quer colocar o Jorginei, de repente tira o Pablo Maia, que tá um pouco mais cansado, porque tá voltando de lesão. Ou tira o Ferreirinha mesmo, se quer recuar o time, tira o Ferreirinha, coloca o Arthur pra jogar mais por dentro, sei lá, sabe? Faz outra... Ou coloca tira o Ferreirinha, coloca o Pedro Ferreira pra fazer a ala e o Arthur na outra ala, sabe? Dava pra mexer em outras coisas. Agora, tirar o Pedro Ferreira, que tinha acabado de fazer uma boa coisa, eu discordo e não concordo com a entrada do Jorginei. Tirar o Pedro Ferreira, pra mim, foi um erro. Tirar o Pedro Ferreira ali, nesse momento, pra mim não fez muito sentido, não. Até porque o moleque tinha acabado de entrar, assim, tinha acabado entre aspas, né? Já tinha jogado ali uns 40 minutos, mas, pô, é moleque, ainda tinha muito gás, tinha gente mais cansada em campo, o próprio Danielzinho acho que cansou um pouco também no segundo tempo, enfim, dava pra ter feito outra alteração se era essa a ideia. Mas a que pra mim faz menos sentido ainda é colocar o Tapia no lugar do Ferreirinha. Tipo, qual que é o sentido? O Tapia, ele só corre, a gente sabe que ele é esforçado, mas ele é bagre, cara, ele é bagre. Já falei várias vezes e sigo falando em live. O Tapia é nosso bagre de estimação. Ele é nosso bagre favorito ali, mas ele é bagre. E aí ele entra, ele não vai ajudar tanto defensivamente, não vai ajudar no drible tanto assim, puxando o contra-ataque, etc. Ele só vai brigar nas bolas aéreas e brigar no corpo. E aí eu entendo até na questão da bola aérea pra gente tentar ali em escanteio, em falta, ter mais um cara alto na área, mas não é a melhor substituição. Colocar o Tapia ali, a única chance que a gente tem depois que o Tapia entra é uma bola com o Tapia, onde foi uma puta jogada do Arthur, que ele pega a bola lá atrás, conduz o meio campo inteiro, abre pro Caleri, que rola pro meio ali rola muito bem, inclusive, pro Tapia. O Tapia chega inteiro na bola e ele, mano, isola a bola. Ele tá quase, mano, na linha da pequena área e ele chuta a bola pra fora da pequena área. Tipo, bizarro. E ainda no final do jogo ele tem outra chance que o Caleri lança ele já vai todo escorregando, todo desequilibrado, chuta a bola por cima do gol. Tipo, caralho, é muito difícil mesmo, mano. Muito difícil o Tapia jogar a bola. Eu entendo que às vezes vai precisar colocar o Tapia, mas, pô, precisa voltar o Rian Francisco. A gente precisa de jogadores bons de bola, sabe? Mal comparando, tem jogador que às vezes não tem a vontade do Tapia. E aí, não tem a vontade do Tapia, você fala, nossa, meu cara não tem a vontade do Tapia. O Tapia mete um golzinho ali ou outro, e fala, pô, tá vendo? Ele tem vontade. Mas é muito ruim ter jogador bagre em campo, velho. Ter jogador bagre no elenco é verdade que uma hora ele vai entrar, mas em campo, nossa senhora, velho. Pô, a gente podia ter feito 2-0. E aí, acho que todo São Paulino tava ciente, né, mano? Vai acontecer alguma merda e a gente vai empatar esse jogo. Vai acontecer alguma merda e vai empatar esse jogo. Aí o lance começa numa falta imbecil que o Wendel faz lá pela direita, que não tinha necessidade nenhuma de fazer aquela falta. Obviamente o Botafogo só ia ficar cruzando bola na área, já tava com uns gigantão lá. Nessa jogada sai um escanteio. No escanteio tem uma boa cabeçada, acho que é do Arthur, e o Rafael faz uma boa defesa ali, tira da maneira que dá. Lembrando, né, a bola tá molhada ali, encaixar a bola, podia trombar com alguém, podia dar alguma merda, ele dá um soco pra fora da área, tranquilo. Nisso, acho que alguém briga ali, acaba subindo a bola, o Arthur vai meio frouxo no cara e, mano, o chute que o cara acerta também é brincadeira, né? Um puta 3 dedos no ângulo, sem a menor chance pra qualquer um ali, é brincadeira também, essa falta de sorte. Mas pra mim tava claro que o São Paulo ia levar gol. E é isso, 1-1 no jogo, cara,
Eu acho que o Dorival precisa conhecer mais o elenco, precisa colocar melhores peças, ele tá colocando algumas peças e fazendo algumas substituições por enquanto que não fazem sentido. Claro, são só, né, basicamente aí são 2 jogos do Dorival com a camisa do São Paulo, então difícil cobrar muita coisa, muita evolução. Eu acho que o time já teve uma melhora, mas precisa começar a fazer gol. E aí precisa ter confiança e terça-feira não tem opção, mano. Essa terça-feira a gente precisa ganhar a partida, essa é a verdade. Terça-feira o São Paulo precisa ir lá no Morumbi, ganhar do Boston River e se classificar em primeiro na Sul-Americana, que pelo menos já tira um pouco dessa coisa negativa de 8 jogos seguidos. Vai completar, inclusive dia 26, que é o dia do jogo, um mês que o São Paulo não ganha uma partida de futebol. Então o São Paulo precisa tirar essa coisa negativa. Precisa ganhar do Boston River. Contra o Remo fora de casa é uma partida difícil, mas a gente tinha que ter ganhado hoje. Então, pô, a gente vai ter que jogar com força máxima contra o Remo e rezar pra ganhar. O empate contra o Remo fora de casa não é um resultado tão ruim, mas em virtude das circunstâncias, já que o São Paulo tá tanto tempo sem ganhar no Brasileiro, precisa ganhar uma partida, tá ligado? Precisa ganhar uma partida. Se ganhar esses 2 jogos antes de ir pra Copa, vai pra Copa mais tranquilo. Se pelo menos ganhar do Boston River, vai mais sossegado. E, cara, a Copa eu acho que vai salvar a gente bastante, tá? Porque vai recuperar todos os lesionados, que já são bastantes, né? Já são bastantes lesionados. Vai recuperar todos os lesionados. Vai dar tempo de fazer uma nova preparação física. O São Paulo deve dar férias aí pros jogadores, porque fica 50 dias sem jogos, né? Então deve dar férias aí pros jogadores de cerca de 20 dias no mínimo. Então dá pra descansar, dá pra recuperar, dá pra preparar fisicamente novamente. E é isso que me consola, né? A questão da Copa do Mundo acho que pode ser um divisor de águas pro São Paulo. Vamos ver se a gente não se desfaz do elenco inteiro, né? Que meu medo, como eu falei aqui, eu acho que o Marcos Antônio, depois de não ter jogado hoje, é um forte indicativo que vai ser negociado. O Bobadilla, fazendo uma boa Copa do Mundo, jogando bem igual ele vem jogando pelo Paraguai, eu acho muito difícil o São Paulo conseguir segurar o Bobadilla. Vai vir uma proposta grande aí pelo Bobadilla. E aí ainda pode sair, a gente sabe, né? Que pode sair Ferreirinha. Cedric não faz muita falta, mas o Cedric provavelmente vai ser negociado também, é o que tudo indica. Então, vamos ver o que acontece aí. Espero que não aconteça um desmanche durante a Copa, que isso vai ser muito preocupante caso ocorra esse desmanche. Pra mim, quem é certeza que sai é o Cedric, mas é um grande foda-se. E o Marcos Antônio não ter jogado hoje, pra mim é um forte indicativo que ele vai sair, que ele vai pro Flamengo mesmo. E aí vamos ver quem o São Paulo consegue negociar pra trazer no lugar, que às vezes as peças que o São Paulo traz junto, né? Enfim, não negociaria o Marcos Antônio, só pra deixar claro, tá? Mas pensando na lógica que o São Paulo provavelmente vai negociar, se o São Paulo conseguir trazer uns 2 jogadores e mais uma compensação financeira, pelo menos a gente ajuda a compor o elenco, porque, por exemplo, hoje pro Arthur a gente não tem um reserva. E vindo o Luiz Araújo, talvez o Arthur seja esse reserva, o Luiz Araújo pode até ser titular, a depender de como o Dorival encaixa o time aí. Mas vamos ver o que acontece, né? É fato que terça-feira a gente tem que ganhar. Obrigado por todo mundo que colou em live. Hoje deu muito BO em live do TikTok, daqui, que peço perdão. Já corrigi muita coisa aqui. O TikTok tem um retorno aí de 3 dias, então muito provavelmente terça-feira já vou estar com live normal no TikTok de novo. E é isso. Obrigado por todo mundo que colou, obrigado por todo mundo que colou aí no YouTube. Tamo junto demais. Se gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, o joinha ajuda muito o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e indicar pra mais pessoas, então dá essa moral pra nós. Mais um empate pra conta e agora é ganhar do Boston River, mano. A sorte do São Paulo é que aqueles 10 pontos lá do Crespo, ainda estamos falando daqueles 10 pontos do Crespo, né? Que naquele momento que ele falou que faltava 35, né, pra chegar nos 45, passou, aqueles 10 pontos foram em 4 jogos, tá? Já passou mais 13 jogos. E o São Paulo agora que chegou a 25 pontos. Então, ó, agora, né, faltam 20. São Paulo conseguiu ganhar 15 pontos em 13 jogos, enquanto ganhou 10 lá com o Crespo em 4. Complicado, mas é isso. Pelo menos esses 10 pontos tá salvando a gente aí até um primeiro turno minimamente ok. Vamos ver se a gente consegue ganhar do Remo e, enfim, finalizar isso. Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço e vamos São Paulo.